Hoje nós teremos a despedida daquele que não se vai, para que futuramente nós possamos ter a volta dos que não foram. Há quanto tempo o Nando tá avisando que ele vai se ausentar da internet, que ele vai pro Japão, que ele vai fazer uma viagem internacional, tá? Isso não é, ou pelo menos não deveria ser surpresa para ninguém. O Nando ele já tá prometendo isso já há um tempo, já tá falando que vai fazer isso há um tempo e é isso. Nós vamos ficar até 1º de setembro sem os vídeos no canal do Nando Moura. Julho já passou da metade, está caminhando para o final. Ou seja, nós vamos ter o período de agosto completamente sem ataques, sem acusações, sem as mesmas informações. E eu já me manifestei sobre isso em outras oportunidades, mas não custa relembrar. A campanha vai começar vai começar em agosto, vai começar no mês que vem. Basicamente, o Nando está dando para o MBL um mês de vantagem, um mês de paz, um mês de tranquilidade, um mês e meio, né? Vamos arredondar para cima, tá dando um mês e meio de paz, de calma e de tranquilidade para que o MBL possa manter os seus candidatos, seguir com a sua trajetória de forma tranquila, né? E aí depois desse um mês e meio ele volta para lançar o Mestres do Capitalismo, né? O produto que ele diz que mais se orgulha, que é o maior orgulho da vida dele foi o Mestres do Capitalismo. Ok, tudo bem. Não vou dizer que o produto é bom, que é ruim, mas é o maior orgulho da vida dele. E aí nós partimos para a fala, né, que mais vem balançando essa bolha, né, nos últimos tempos, que é a promessa do Nando de que ele vai para todos os podcasts, ele vai para todos os lugares, ele vai fazer de tudo. E aí que eu imagino que ele vai soltar as maiores bombas que ele tem guardadas no arsenal dele. Aí que ele vai usar de todo o arsenal dele, porque vai ser a última oportunidade que ele vai ter. Que mentira, vai ter porra de última oportunidade que ele vai ter, não. Ah, meu Deus do céu. Seguinte, gente, vamos falar sério aqui. O MBL, ele não é um movimento político que nasceu hoje. Ele é um movimento político que teve a sua origem datada desde lá de 2014, na eleição da Dilma. Foi o primeiro movimento relevante, foi a primeira vez que algum membro do MBL entrou no mapa da política brasileira. A primeira vez. Depois nós tivemos alguns candidatos, algumas pessoas que começaram a fazer seus nomes, né, que antes eram fora do MBL, agora fazem parte, tipo Arthur Duval, que começou a sua investida política em 2016. Né? E agora nós temos um grupo político que antes era um ajuntamento de pessoas e aí depois virou uma ONG, entre aspas, sem fins lucrativos. E nós temos agora a criação de um partido político. Vocês acham que é uma eleição que vai derrubar esse movimento todo aí? Vocês realmente acreditam nisso? Vocês realmente acreditam que o Nando Moura, depois de ter feito tudo que ele fez, depois de ter sacrificado tudo que ele sacrificou, porque ele sacrificou muitas coisas, sim, tá? Eu realmente imagino que uma vida inteira, porque 12 anos é uma vida, tá? Uma vida inteira batendo em político na internet, uma vida inteira, sabe, perdendo a paz, perdendo a calma, perdendo o sossego, que realmente eu acredito que ele tenha passado por isso tudo, tá? Porque ele quis? Porque ele quis, mas passou por isso tudo. Isso tem um peso na sua vida, né? Isso fica claro quando ele pega naquele caso do engenheiro Léo, né?
que por mais que eu não acredite que tenha sido uma emboscada, eu acredito sim que tenha um impacto muito negativo na vida da pessoa. Não que eu tô passando a mão na cabeça do Nando Moura, porque como eu já disse, eu acabei de falar, uma coisa que ele buscou, uma coisa que ele quis, então, né, eu não vou passar a mão na cabeça dele por isso, até porque não só é uma coisa que ele buscou, uma coisa que ele quis, como também é uma coisa que ele lucra muito em cima. Ele lucra muito falando de xingando político na internet, ele lucra muito com esse tipo de coisa, não só com a AdSense do canal dele, mas também vendendo os próprios cursos que ele está vendendo. É com base no canal dele que ele ganha todo esse dinheiro, que ele tem toda essa visibilidade, que o nome dele é conhecido. Não é por conta da Pandora 101, não, é por conta do canal de política dele. Entendeu? Não é por conta do conteúdo que ele de viagem que ele quer postar, não é por conta, né, de, sei lá, dos carros que ele tem, não é por conta dos investimentos que ele faz, é por conta do canal dele. É por conta do canal dele. Tanto é verdade, eu não me canso de lembrar, tanto é verdade que quando ele teve que dar uma carteirada, quando ele teve que bater na mesa e falar quem ele era, né, quando ele ligou lá pro gabinete do delegado Olim, o que que ele fez? Ele bateu na mesa e falou aqui, ó, meu nome é Luiz Fernando de Moura Canim, eu tenho um canal de nome Nando Moura de 3,5 milhões de inscritos. Nunca me canso de lembrar disso, entendeu? Porque é isso, cara. É isso. Ele não fala que ele é o dono o dono do curso Mestres do Capitalismo. Ele não fala que ele é o professor de música renomado. Ele não fala que ele é o guitarrista ou o cantor da banda Pandora 101, não. Ele fala do canal dele. Ele fala do que ele construiu nesses 12 anos. Você entende isso? Uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é o que ela mostra na realidade. O que o Nando Moura mostra na realidade é que ele dá muito mais valor ao canal e dá muito mais valor à vida dele na internet do que as outras coisas da vida dele, entendeu? Por vezes, por vezes, mais valor até mesmo do que a própria família. Porque mesmo com a família dele pedindo para ele parar, mesmo com a família dele pedindo para ele preservar a saúde, ele continua. Por quê? Porque ele dá valor a isso que ele faz na internet. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, olha, o Nando ele fala que tá pensando em desistir, tá pensando em largar, tá pensando em fazer isso, tá pensando em fazer aquilo. Ok. É a mesma pessoa que tá dizendo adeus há muito tempo na internet. Mas tudo bem, isso aí é que nem a história do menino e do lobo, né? O menino fica falando, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. E o povo nunca. E o lobo nunca chega. E aí, quando o lobo de fato chega, tá todo mundo despreparado, pego de calça curta, né? Enfim. Pode ser que com base só nisso, né? Pode ser que o Nando ele realmente se aposente e seja mais um caso do menino e do lobo. Com ele fazendo propaganda de que vai se aposentar, que vai se despedir da internet, mas que na verdade nunca essa despedida nunca chega, e aí quando ela chega de fato, ninguém está preparado para isso, né? Porque tá todo mundo de calça curta, enfim. Só que outros fatores me levam a entender que não vai ser uma despedida de fato, e um deles tem a ver com aquilo que eu estava falando, sobre o MBL ser começar como um movimento político, começar como um ajuntamento de pessoas e hoje virar um partido. Irmão, o MBL nunca esteve tão forte. O MBL nunca esteve tão poderoso. Hoje eles têm políticos espalhados por todo o Brasil. Hoje eles têm um partido e eles têm a perspectiva de conseguir dinheiro público através da cláusula de barreira, da quebra da cláusula de barreira que o próprio Nando Moura fica falando. Com base nisso, você acha que é uma eleição que vai acabar com esse movimento?
Você acha que depois das eleições de 2026 o MBL vai parar? É o que eu tô falando, cara. Eu não sei que tipo de bomba atômica o MBL tem, né? Com bom tipo de bomba atômica, na verdade, que o Nando Moura tem guardado contra o MBL na gaveta dele. Uma delas ele já revelou, que era o caso do Guto Zacarias e não sei o quê. Só que a gente viu que não foi o suficiente para acabar com o MBL. A gente tem o caso aí dele, que ele tá reforçando há semanas, né? Que é o negócio do Renan Santos. O caso do Renan Santos. Isso aí não foi suficiente para fazer impacto nenhum. Não teve impacto nenhum, até porque o cara foi inocentado disso aí. Então, quando ele foi questionado no jornal, ele simplesmente, a única coisa que ele teve que virar e falar é o seguinte, cara, eu fui inocentado disso aí. Investigaram, mesmo depois da mudança de. Mesmo depois da mudança da versão da menina, investigaram e não acharam nada. Por quê? Porque não aconteceu, eu fui inocentado disso aí. Então isso aí é uma tentativa, aí sim, de assassinato de reputação. Então, assim, o movimento político ele não vai acabar. Não vai acabar com essa eleição. É muito difícil que acabe, eu acho que não vai acabar. Só se realmente tiver uma bomba atômica dentro do, do da gaveta do Nando Moura aí. Aí, não sei, né? Mas é muito improvável que acabe. Fora outras razões também que, enfim, não cabe num vídeo para não cabe para ficar debatendo aqui nesse vídeo. Porém, uma última coisa que eu queria comentar a respeito desse vídeo é sobre a fala do Nando em que ele descreve, você tem o assassinato de reputação, você olha como é que essas pessoas agem, que elas censuram, que elas moem, que elas xingam o povo, tipo, tem essa fala aí no vídeo dele. E enquanto ele falava, eu não pude evitar, eu não pude evitar o pensamento para minha própria realidade, porque caso vocês não saibam, isso está na descrição do meu canal, vocês podem ver aí comentários de um banido que resolveu falar mais alto. Eu assisto, né, entre os vídeos do Nando Moura, só que eu comentava, eu participava, né, eu tava lá na comunidade. E aí, quando teve o caso do Ben Mendes, eu descobri que eu tinha sido banido, que meus comentários estavam sendo deletados e que eu tinha sido colocado em shadow ban, né? E aí depois eu fui assistir os vídeos subsequentes do Nando Moura voltando lá do resort Tayayá, falando que a audiência dele era burra, era ignorante, era cúmplice do MBL, era cúmplice de bandido, que nós que discordávamos das opiniões deles éramos, né, cúmplices de nazista e não sei o quê. E é um reflexo perfeito daquilo que ele mesmo estava falando, né? Que quando você olha para as trevas, quando uma pessoa está envolvida num movimento político, a pessoa não percebe que ela mesma está sendo tragada, né? E quando você olha para as trevas por tanto tempo, por muito tempo, as trevas elas olham para você e começam a te consumir. O Nando não percebe que nessa luta dele contra o MBL, ele está se consumir, ele está deixando as trevas do abismo que ele olha tanto, que ele olha todos os dias, ele está deixando essas trevas consumirem ele. E ele está fazendo, dadas as devidas proporções, é claro, ele está fazendo exatamente a mesma coisa que ele acusa o grupo político censurador de fazer. E ele está fazendo isso com a própria audiência. Ele está acusando as pessoas que não concordam com ele de burras, de ignorantes, de cúmplices, né? Tá falando que o Brasil deve estar perdido por pessoas como eu e você, né? Tá colocando a gente na mesma laia de nazista, de estuprador, de aborteiro, né? Que na concepção dele é tudo isso. Enfim, tá atribuindo à própria audiência todo tipo de mazela e maldade. Quando a gente vai tentar discordar da pessoa,
Ele bane a gente para que nós fiquemos calados, aí sim, calados, porque diferente do povo do MBL, um inscrito comum no canal do Nando Moura não tem um meio de comunicação eficiente para poder se manifestar, e aí a pessoa tem que ouvir calada enquanto é difamada, enquanto é xingada, enquanto é comparada a todo tipo de coisa terrível, todo tipo de mazela. E é isso. É isso que acontece com quem discorda de MBL, com quem discorda de Nando Moura. Todo mundo olhando para o mesmo abismo e o abismo tragando a todos. Então eu desejo para o Nando Moura, né, que ele realmente descanse, que ele realmente passe esse tempo de qualidade lá no Japão, que é uma viagem que ele já está planejando há muito tempo, né, basicamente. E eu desejo que ele volte, né, que ele volte revigorado, que ele volte com forças para continuar, que ele vai continuar, eu tenho plenas convicções disso, tendo forças ou não. Mas que ele saiba que, voltando, ainda vão ter pessoas como eu aqui. Não tô falando que eu sou relevante, que, ai meu Deus, eu sou o maior canal do mundo. Mas que ainda vai ter pessoas como eu, que ainda vai estar disposto no final do dia a sentar, olhar para a situação e falar o seguinte: você acusa todo mundo de cúmplice de uma histeria política no Brasil, mas você não entende que você é uma das maiores causas dessa histeria. E que se o Brasil está rodeado de cânceres, como o bolsonarismo e o felinismo, que você é um dos principais responsáveis por espalhar este câncer para o Brasil. Você, você. Boa viagem e nos vemos até no dia 1º de setembro. Mas pode ter certeza que até lá eu vou estar aqui. Nós vamos estar aqui.